Você é trader e comete sempre os mesmos erros. Faz sempre a mesma coisa errada, bem no meio das suas operações, e só percebe isso quando a vaca já foi pro brejo, quando já deu tudo errado, quando você já perdeu um bom dinheiro. Se você também tem esse problema, fica aí. Está entrando no ar mais um Fale com a Coach. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Bom, e no Fale com a Coach de hoje, eu vou responder a pergunta do Carlos Frederico, de Campinas, São Paulo. Patrícia, tem alguma dica para quando a gente erra sempre a mesma coisa? Eu erro, perco dinheiro, depois quando eu vejo que errei no mesmo lugar, me sinto péssimo, me sinto muito mal, mas não consigo mudar esse ciclo. Como é que eu faço para parar de cometer os mesmos erros? Bom, Carlos Frederico, é o seguinte, você precisa aprender com os seus erros. Essa é uma frase que pode parecer clichê, mas não é. A gente verdadeiramente precisa aprender com os erros. A gente precisa analisar os nossos erros e realmente tomar medidas para que aquilo não aconteça. Porque não basta só você constatar que errou. Você precisa analisar o erro de uma forma assertiva. Ok, eu errei aqui. O que eu fiz que eu não deveria ter feito e o que eu não fiz que eu poderia ter feito? Essas duas perguntas, se você se dedicar a respondê-las e criar uma estratégia para exatamente fazer o que precisa ser feito e deixar de fazer o que te prejudica e te leva ao erro, você vai conseguir parar de errar. Então hoje eu trago 3 dicas para você, Carlos Frederico, para te ajudar a não cometer mais os mesmos erros, você e todo mundo que também tem essa mesma questão. Mas olha só, se você já gostou desse tema, deixa o seu joinha, dá o seu like nesse vídeo, porque é muito importante o seu like. Eu preciso saber que você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo. O YouTube também precisa saber que você está gostando desse conteúdo para poder mostrar esse conteúdo para mais pessoas, para mais traders e ajudar mais pessoas, que afinal de contas é para isso que eu faço esses vídeos aqui no canal. Então deixa o seu like aí, se você ainda não deixou. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal para poder ficar por dentro de tudo que acontece por aqui em primeira mão, tá bom? E a primeira dica é a seguinte, você precisa tirar o peso do erro, tá? Existe muita culpa associada a quem erra, né? Existe o fracasso, a culpa, a burrice, e você precisa tirar esse peso do erro. O erro é apenas algo que você precisa aprender e você ainda não aprendeu. O erro é apenas te mostrando que você ainda não está dominando alguma coisa, que pode ser alguma coisa técnica ou pode ser alguma coisa emocional. Você precisa se conhecer um pouco melhor, você precisa de repente melhorar a sua ansiedade, controlar a sua ansiedade, melhorar seu foco, sua disciplina, enfim. O erro está ali para te fazer aprender alguma coisa. Então, não tem nada de culpa, não tem nada de fracasso, não tem nada de achar que você é um idiota completo. Não é. Você será um idiota se você não perceber que o erro está ali para te ensinar alguma coisa e não aprender com os seus erros. Aí sim, você vai continuar errando e não vai sair do lugar. Mas, Carlos Frederico, você não quer isso, porque você está aqui, me mandou essa mensagem, me pediu ajuda, está aqui interessado em ter mais inteligência emocional, para ser um trader mais inteligente emocionalmente, então você não vai mais cometer esse erro. Então a primeira dica é essa. Bom, a outra dica que eu trago é a seguinte, toda vez que você entrar numa operação, fizer entrar, sair de uma operação, aumentar o stop, aumentar a mão, seria legal você parar, respirar fundo e fazer a seguinte pergunta: por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou aumentando a minha mão nesse momento? Por que eu estou entrando nesse ponto? Por que eu estou entrando antes? Por que eu estou saindo da operação? Pergunte-se por
que você está fazendo aquilo. E respire fundo. É importante respirar fundo, porque você respirando, você quebra o padrão, às vezes, ansioso, que está ali manifestado. Você está num estado de ansiedade, e aí, num estado de ansiedade, a sua respiração fica ofegante. Então, a respiração vai te ajudar a retomar o controle. Às vezes, você está com medo, você está com uma angústia, você está, de alguma forma, com o seu emocional afetado, você não está com o seu racional ali tomando as melhores decisões. Então, respirar fundo e fazer essa pergunta para você mesmo: por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou aumentando a minha mão agora? Por que eu estou entrando antes do tempo? Por que eu estou entrando neste ponto? Fazer essa pergunta no momento que você faz, né, a ação pode te ajudar a verificar que aquilo ali não tem o menor sentido. Que aquilo ali não está baseado em fatos, em dados, não está baseado na sua análise do mercado, não está baseado na sua estratégia, não está baseado em nada a não ser no seu emocional, que está sendo motivado pelo medo, pela ansiedade, pela pressa, enfim, por uma série de questões emocionais que às vezes atrapalham muito os traders. Então essa é mais uma dica que eu trago para você, Carlos, e eu espero que você use essa dica, porque ela é muito poderosa, ela funciona muito com os meus clientes de coaching e é uma dica assim que eu gosto muito. E quando os traders fazem realmente isso, param tudo e se perguntam por que estão fazendo aquilo, normalmente eles detectam que aquilo ali não faz o menor sentido e aí saem da operação na mesma hora. Isso é importante. Se você detectou o erro, na hora que você detectou, sai dele. Acaba com a operação que está errada. Por quê? Porque você vai evitar que aquilo se torne uma catástrofe. Você vai evitar, de repente, um loss maior do que deveria, você vai evitar uma ansiedade maior do que deveria, uma frustração maior do que deveria, e você simplesmente constata o erro, sai da operação e aguarda a próxima oportunidade, de acordo com a sua estratégia, de entrar novamente, de fazer uma operação que tenha uma base técnica e não uma base emocional, tá bom? A outra dica que eu quero trazer para você, que pode te ajudar a você realmente aprender com o seu erro, é a seguinte: quando você cometer um erro, você vai lá e escreve aquele erro como se fosse uma lição, tá? Então, digamos que você é um trader que não consegue esperar chegar no ponto certo que a sua estratégia, o seu setup diz para você entrar. Então, por exemplo, você tem que comprar lá num suporte, tá? E você comprou antes. Quando estava chegando, quando estava no meio do caminho, ainda não tinha chegado, você foi lá, ficou ansioso e comprou. Então, você vai pegar e vai escrever uma lição assim: preciso esperar chegar no ponto certo da minha estratégia. Só compro no ponto que a minha estratégia manda. Alguma coisa do tipo, tá? Você vai transformar aquele erro numa lição. E a lição é o quê? Exatamente o que você precisa fazer de diferente que você não fez e por isso você errou. Um outro exemplo disso é no Forex. Você comprou lá um par a mercado, só que é um par que tem uns prédios gigantes. Você comprou a mercado e ele deu um salto lá de sei lá quantos pips, tá? O que você faz? Você escreve assim: somente comprar o par tal posicionado. O que isso vai te fazer? Por que isso pode te ajudar, Carlos? Você realmente vai começar a olhar o erro de forma assertiva, ou seja, o que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso mudar no meu comportamento, na minha atitude? O que eu preciso fazer? E aí você vai focar na solução, naquilo que você precisa fazer. E não ficar apenas pensando no erro e ficando chateado com você mesmo, ficando irritado, ficando mais ansioso e principalmente desenvolvendo aquela crença de que você vai sempre errar naquele ponto ou errar aquela questão. E o que acontece é que você acaba criando essa verdade, você sempre erra naquele mesmo ponto, naquela mesma questão. Então, fazendo lá as suas lições, tirando as lições, escrevendo seus erros como se fossem lições, você vai conseguir aprender realmente com esses erros. Você tem que olhar para o erro e
imediatamente pensar no que você tem que fazer, né? E não apenas lamentar que você errou, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje do Fale com a Coach aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado, Carlos Frederico e todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo que também comete os mesmos erros. E se você gostou e ainda não deu o seu like, dá o seu like, que é muito importante para mim. Eu vou ficar super feliz e até a próxima.